Sejam muito bem-vindos a mais um @UVP, o seu podcast sobre o agronegócio, essa coisa maravilhosa. Como sempre, um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E hoje nós vamos receber a Alessandra Veloso, engenheira agrônoma, especialista em microbiologia agrícola, quase que não sai, mestrando em fotossanidade pela Universidade Federal de Goiás, UFG, e com atuação atual como supervisora de microbiologia na BR Agro há 4 anos, liderando o programa Terra Vital, voltado ao manejo biológico e práticas regenerativas com foco no bioma cerrado e desenvolvendo pesquisas científicas em parceria com a Embrapa e a UFG sobre o uso de biocomposto completo, reconstrução da biologia do solo e impacto econômico para o produtor. O currículo já fala por si só. Alessandra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer inenarrável estar te recebendo aqui com a gente. É um grande prazer estar aqui hoje. Nós estamos falando de um assunto que ele tem uma importância muito grande, né, para o agro, e não só para o agro, né? Eu entendo que a agricultura regenerativa ela tem uma pauta agronômica, social, ambiental, mas também de saúde pública. E esse é um tema muito importante, né, que a gente não pode deixar de lado. Sem dúvidas. Do meu lado, o Alan. E aí, turma? Vamos sabatinar aqui a Alessandra. E o Adalberto. E aí, galera? Bora lá. Alessandra, para a gente começar então, eu queria entender um pouquinho mais sobre o que é a microbiologia. Então, vamos lá. Microbiologia, quando a gente vai definir esse negócio, a gente precisa olhar que nela nós temos vários seres vivos. O que são esses seres vivos? São bactérias, são protozoários, ameba testada, fungo. Tudo isso que está ali compondo o nosso sistema solo, né? Solo, planta, água, até mesmo o nosso corpo. O nosso corpo tem uma composição muito grande de micro-organismos. Então, todos esses micro-organismos, eles definem aquilo que é microbiologia. Então, microbiologia vem do micro, de fato, né? Então, tudo aquilo que eu, teoricamente, não enxergo, porque quando a gente olha para os nematóides, a gente olha para alguns fungos, a gente consegue, sim, enxergar esses elementos dentro do nosso sistema. Show demais. E qual que é a importância disso, da microbiologia em si, para a recuperação, para o solo em geral? Acho que no geral, qual que seria também em questão de como que é a utilidade no geral, assim, Justo. Mesmo, né? Que é para compreender mesmo. Porque trazendo às vezes pro dia a dia. A gente vê que, poxa, é um assunto complexo, não é fácil você estudar isso, né? Mas qual que é a principal utilidade também, né? Eu acho que para encaixar a pergunta da Lísia. Tá, vamos lá. Vamos entender primeiro. Eu acabei de dizer que são organismos vivos. Então, microbiologia está muito atrelado à palavra vida. Isso é básico, certo? E o que a gente tem no nosso sistema produtivo? A gente tem o solo, certo? E o solo é o quê? O solo é uma parte viva. Que muitas das vezes a gente não enxerga dessa forma. Então, para eu entender de forma prática a microbiologia aplicada dentro da agricultura, eu preciso olhar para o meu conjunto, para o meu sistema. Então, primeiramente, eu olho para o solo, porque o solo é a nossa base, e ali eu encontro todos esses micro-organismos, todos esses elementos que eu comentei com vocês, mas eu também olho para o meu sistema em conjunto. É um sistema holístico ali, né? Uma visão holística que eu preciso ter. Planta é composta também de micro-organismos, seres humanos, herbívoros, enfim. Toda essa teia alimentar, toda essa complexidade, ela tem em sua composição os micro-organismos. E como que eu aplico isso, né? Como é que eu vou olhar e falar, nossa, eu preciso entender isso de forma prática? Dentro da agricultura, existem algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tá melhorando essa vida. Por quê? Só para a gente contextualizar, vou fazer um gancho aqui. Dentro da agricultura hoje, a gente sabe que a maioria das nossas áreas, elas são áreas já mais consolidadas. São áreas que às vezes o produtor ele tem ali cultivo por muitos anos, que ele foi trabalhando toda a parte de fertilidade, que ele foi trabalhando toda a parte física do solo. Então, ok, toda a parte física, química, ela está muito bem estruturada. Mas o que mais que está faltando, sabe? O produtor ele olha para o sistema dele e fala, nossa, mas a minha cultivar ela não está expressando o máximo potencial. Por que isso está acontecendo? Porque eu não tenho vida. Normalmente essa é a resposta. Me falta vida no meu sistema. A vida que está ali presente, ela trabalha para a gente. Eles exercem serviços ecossistêmicos, que nós chamamos. O que são esses serviços ecossistêmicos, né? São todos aqueles processos de fixação biológica de nitrogênio, solubilização de nutrientes, ciclagem de nutrientes, né? Promoção de crescimento vegetal. São vários serviços agrupados ali que vão trazendo para a gente aos poucos, né? Quando a gente retorna essa biologia para o sistema, eles vão trazendo para a gente rentabilidade e produtividade. Então, de forma prática, se eu fosse resumir para vocês, numa única frase, o que esse negócio traz para a gente de
forma prática? Justamente, rentabilidade e produtividade. É isso que a microbiologia ela tem a agregar na vida do produtor. E trazendo para o nosso bioma predominante aqui, que é o cerrado, que é inclusive o trabalho que você mais atua hoje, né, digamos assim, o quão impactado, diria de forma negativa, o cerrado está hoje, o nosso bioma cerrado está hoje, que a microbiologia consegue ajudar? Como é que tá essa parte da vida do cerrado brasileiro hoje? Existem algumas análises que nós fazemos, então eu vou voltar um pouquinho em como a gente entender essa vida, porque daí a gente parte para como a gente melhora, tá? Então vamos lá. Hoje nós sabemos que existem alguns índices de saúde do solo. Boa. Esses índices de saúde do solo, eles são enxergados hoje dentro da pesquisa como respiração basal, carbono da biomassa microbiana, quociente metabólico, todas essas palavras que eu estou dizendo aqui, no fim do dia, elas mostram pra gente se tem ou se não tem vida, né? São no meu indicadores. sistema. São indicadores. Boa. Indicadores importantes e indicadores que o próprio Regenera Cerrado, no último evento deles, eu não sei se vocês conhecem, mas é um projeto super bacana, né? Que tem 12 produtores ali que estão fazendo agricultura regenerativa. Eles trouxeram esses insights, né? De várias pesquisas, que esses indicadores são importantes ferramentas para nos dizer como que a gente está caminhando nessa saúde. Nós estamos saudáveis? Não estamos saudáveis? Do solo, falando em solo. E é isso que esses indicadores trazem pra gente, essa perspectiva, tá? Então, para que a gente consiga dizer para você, hoje, os nossos solos do Cerrado, eles estão saudáveis ou não estão saudáveis? A resposta é, infelizmente, o nosso solo hoje, ele está carente de saúde. Então, hoje eu tenho um sistema onde ele tá muito corrigido, ele tá bem acompanhado em sistema, no seu lado físico, mas ele tá carente, ele tá doente. Ele tá, que a gente fala de solo conducivo, que é um sistema que, aonde o patógeno chega, ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue, tem até um termo na microbiologia que a gente fala que é o cry for help. Ele não consegue pedir essa ajuda para que ele se proteja, para que ele se torne supressivo, que é aonde a gente quer chegar com a agricultura regenerativa. Então, o foco do nosso trabalho, né, do nosso projeto do Terra Vital, é fazer com que o nosso solo saia de um sistema que ele está doente, um sistema que ele não consegue mais entregar o máximo de produtividade, expressar o máximo de produtividade das cultivares, para um processo de transição, aonde o meu solo está saudável, aonde o meu solo tem todos esses indicadores positivos, e aonde o meu solo traga para o nosso produtor, que é o nosso foco final, né, rentabilidade e produtividade. E o que deixou esse solo doente, assim? O que fez isso? Qual que foram os fatores, né? O processo que causou isso? Nós fazemos todos os anos, assim, normalmente, né, nossos clientes, a gente faz a recomendação ali de adubação, recomendação de correção de solo. Todo esse processo, eu não estou dizendo aqui que a gente não possa fazer, muito pelo contrário. Nós não estamos aqui negando nenhuma história do químico, a gente só está entendendo como que é o conceito, né, e o que a gente pode fazer para melhorar. Quando a gente faz a aplicação, por exemplo, de um KCl no meu sistema, que é um adubo, normalmente eu estou acidificando meu solo. Se eu acidifico o meu solo, o que vai acontecer? Naturalmente, o meu solo vai selecionar alguns micro-organismos. E alguns vão morrer. É isso que acontece. Quando eu faço aplicação de fungicidas, né, e é o que a gente hoje depende disso para poder produzir, o que acontece? A gente faz um processo ali de limpeza dos fungos que estão presentes no meu sistema. E o fungicida, ele não vai selecionar somente, vamos pegar um micro-organismo, vai selecionar uma esclerotínia. Não, ele vai eliminar o que tiver ali, né? Ele vai fazer uma limpeza ali no meu solo. O que se entrega pra gente? Isso vai erradicando alguns grupos microbianos. Outro fator, monocultivo. Imagine você, todos os anos, um sistema onde você tem soja, no ano seguinte você tem soja, milho, soja, milho, soja, milho. O que você está fazendo no seu sistema? Você está selecionando micro-organismo. Por quê? Porque cada planta, ela exuda material, ela exuda açúcares, proteínas, que vão que vão trazer para si micro-organismos, grupos microbianos específicos. Então, toda vez que eu coloco no meu sistema uma rotação de cultura, eu estou melhorando a minha biodiversidade. Entendem? Então, por esse motivo que a gente precisa entender, fatores importantes que geram essa perda da saúde do solo, são as ferramentas que a gente usa. Se você parar para pensar, todos os anos a gente está colocando defensivo, fertilizante químico.
E, de novo, não somos contra, mas a gente precisa entender que o uso racional dessas ferramentas, elas vêm, elas são necessárias e elas, quando utilizadas de forma consciente, né, de forma inteligente e agrupadas com a utilização de ferramentas biológicas, né, que a gente já sabe que está super consolidada no mercado, isso com certeza gera um resultado muito positivo. E você acha que o produtor hoje ele está consciente dessa necessidade de reestruturar, digamos assim, o solo? O produtor hoje, ele está passando por um processo de transição, né? A gente está vendo que o mercado, ele está caminhando para os herdeiros, para quem vai ser o sucessor, né? E esses sucessores é um público mais jovem, é um público que já tem essa pegada mais regenerativa, tem essa preocupação, sabe? A gente vai conversar e eles já têm essa ideia muito clara de que eles querem passar por um processo de transição e fazer um agro bem diferente. Show. Eu acho que essa preocupação com a questão do solo e da vida, ela já vem... Já tem um tempinho, assim, né, que o pessoal vem trazendo isso, né? Acho que desde quando eu comecei na faculdade tinha muito debate sobre isso, né? Pô, a gente tem que preocupar muito com o solo, o cerrado tá morrendo. Pô, como eu era da área de economia, né? O pessoal falava assim, gente, calma aí, a gente tá batendo recorde de safra, como é que isso tá exaurindo, ninguém tá preocupando com isso. E aí vem esse ponto da sucessão, que eu acho que é a galera que mais se preocupa agora ainda, né? Porque ela, querendo ou não, né? Não é por questões de, talvez, inteligência, ok, nada a ver, mas é porque por acesso à informação, facilidade, né? Consegue entender, talvez, que realmente é uma preocupação muito genuína para que você mantenha o nível de produção, que você pelo menos produza daqui a um tempo, você tem que ter uma preocupação mais intensiva e mais focada também nessa parte microbiológica, né? Não é só extrair sem preocupar com recuperar, né? Não é só usar os defensivos ou químico de maneira indiscriminada às vezes, né? Ou até mesmo de maneira regulada. Você tem que ter essa preocupação também. E você tem o seu projeto, que é o Terra Vital, né? E conta um pouquinho da gente sobre ele, como que tem ajudado as pessoas, assim, os produtores no geral, qual que é o foco de vocês nessa área, né? Às vezes até quem está assistindo a gente pode se interessar. Conta um pouquinho pra gente sobre. O projeto Terra Vital, ele é um projeto que ele tem como grande objetivo um processo de transição dessa agricultura que eu comentei, que é uma agricultura onde eu tenho um sistema que ele está conducivo, que ele está doente, para um sistema onde eu entrego para o meu produtor, para o meu cliente, um solo saudável. Esse é o processo do Terra Vital. E aí, assim, você me perguntou como que a gente pode atender o cliente, né? Como que a gente poderia estar fazendo esse processo. O Terra Vital, ele tem um cunho de pegar na mão, de fato, de qualquer produtor e fazer com que, ajudar ele a passar por esse processo de transição de uma forma muito orgânica. E eu falo isso, pessoal, porque assim, se eu fosse resumir para vocês, né, o que seria 3 principais ferramentas para a gente trabalhar com a agricultura regenerativa, você até comentou, né, que já existem anos que as pessoas discutem isso. Vocês conhecem o sistema de plantio direto, né? O sistema de plantio direto, ele tem mais de 50 anos consolidado. E se vocês pararem para pensar na definição dele, o que ele entrega para a microbiologia? São 3 pontos principais, né? O primeiro ponto, revolvimento mínimo do solo. Isso implica em que você não expõe a subsuperfície do solo, que está rica em micro-organismo, à radiação solar e à temperatura. Ponto número 1. Então, você já está trabalhando uma forma de regenerativa aí, no sistema de plantio direto, que é um sistema que existe há mais de 50 anos. Segundo ponto, rotação de cultura. Nós comentamos, né, sobre biodiversidade e rotação, existe uma correlação direta. Então, o terceiro ponto que nós utilizamos do sistema de plantio direto é a planta de cobertura. Por que planta de cobertura? Porque eu gero um ambiente, né, um microclima, que é importante para os micro-organismos. Além disso, eu estou tendo o quê no sistema? Carbono. E carbono é alimento para o micro-organismo. Então, quando eu tenho tudo isso daí trabalhando junto para mim, eu tenho um sistema, né, que eu já inicio um trabalho de agricultura regenerativa. Eu comentei que eram 3 pontos, né? Então, vamos para o segundo. O segundo ponto, eu gosto muito da ideia de se trabalhar com comunidades microbianas. Comunidades microbianas, por quê? Nós estamos falando aqui de como regenerar o solo, de como devolver essa vida para o meu sistema, certo? E aí, à medida que a gente utiliza dessas comunidades microbianas, são ferramentas que existem no mercado hoje, a gente tem, eu vou citar algumas, né, só para a gente entender, nós temos TMT, temos Bokashi,
Temos o Soil Food Web, que é uma das técnicas que nós utilizamos, né? Na verdade, assim, quando a gente foi começar o Terra Vital, nós fomos para o mercado e fomos entender bastante sobre comunidade microbiana, porque até então era um assunto que poucas pessoas ainda tinham domínio. E essas comunidades são que vão devolver a saúde do solo. Vou fazer um adendo. Imaginem vocês indo numa mata completamente fechada, completamente não mexida ali pelo homem. E quando vocês entram lá, vocês veem árvores frondosas, bonitas. Vocês não vão ver uma praga, né, dizimando, uma lagarta dizimando toda aquela plantação que tá ali, né, intacta. Vocês não vão ver isso lá. Vocês não vão ver um mofo branco, vocês não vão ver um fusário, vocês não vão ver nada disso. Nenhum micro-organismo, nenhum patógeno, né, que vai causar uma doença. Exatamente. Então, vocês não vão ver nada disso. Se vocês veem, ele tá no nível que tá estável. Então, você enxerga dentro desse ambiente de mata um sistema estável. Equilibrado. Diferentemente do que você vê na lavoura. Na lavoura, por conta do monocultivo, por conta de todas essas questões que nós aplicamos, né, dos defensivos, a gente gera um impacto ali aonde eu tenho uma seleção de pragas e doenças. E quem que vai ganhar nesse jogo? Quem é mais forte. Quem se reproduz mais rápido, quem tem um monte de ferramenta para se disseminar. Quem é mais resistente. Então, quando a gente fala de comunidade microbiana, é devolver esse ambiente de mata para o meu sistema produtivo. E como que a gente faz isso hoje? Como que a BR Agro, Terra Vital, entende que essa prática pode ser colocada hoje no processo? Através de uma técnica que se chama Soil Food Web. Ela foi desenvolvida há mais de 40 anos pela doutora Elane Engelham, que é uma pesquisadora. Então, assim, já são mais de 4 décadas que ela trabalha com isso. E ela fala muito do conceito de teia alimentar do solo. E nós da BR Agro, nós acreditamos que quando você olha para o seu sistema, a base, e entende que você não vai recuperar só a microbiologia, você precisa recuperar a teia alimentar do seu sistema. Por quê? A teia alimentar do seu sistema te entrega uma planta mais saudável e vai, consequentemente, gerar quem está acima da cadeia, que no caso somos nós, mais saudáveis. E aí eu retomo aquele conceito de saúde pública. Por isso, a agricultura regenerativa ela tem essa aplicação, né? E o nosso terceiro ponto. É claro que eu não estou dizendo aqui como chegar lá, mas eu estou dando alguns insights de como a gente pode desenvolver esse processo dentro de uma propriedade. O terceiro ponto é o uso racional. O uso racional de insumos. E eu estou falando de uso racional de insumos principalmente pensando no manejo hoje que tem um custo bastante elevado para o produtor, que é fungicida e inseticida. Que é cara, são os dois. Fungicida, inseticida, herbicida são os custos mais pesados hoje para o nosso produtor, né? E daí quando a gente olha para a oportunidade que tem no mercado de se trabalhar com os micro-organismos biológicos em substituição à utilização desses insumos, isso dá para a gente um ganho muito considerável. Para vocês terem uma noção, hoje nós temos resultados práticos, né, de mais de 4 anos aí, sendo validados até hoje, porque biologia é isso, né? Biologia, todos os anos você descobre algo novo, que entregam para a gente 70% de substituição do químico por biológico. Então, você está reduzindo, você está saindo de 4 entradas de químico, 4 entradas de fungicida para 2. Até para 1, em alguns casos. E, Alessandra, o produtor que ele conseguir ter esse entendimento de que é necessário essa cultura da regeneração do solo, trazendo ela pro dia a dia, quanto tempo, em média, duraria esse processo do início dele? Pô, esse solo aqui ele precisa de uma regeneração. Quanto tempo você acha que duraria o processo até o final, até falar, esse solo tá pronto, tá apto, ele tá estruturado novamente? Só fazendo um adendo para a pergunta dele, no caso, a gente precisaria parar a produção, por exemplo, eu precisaria parar de plantar. Exato. Para poder fazer essa reestruturação, seria na entre safra, eu não posso plantar soja mais, vou ter que plantar algodão, vou ter que plantar um girassol. Essa rotação também ajudaria? Porque em vez de só soja e milho, talvez soja, algodão, soja
Tomate. Sei lá, tomate, eu não sei, acho que você foi meio longe. Mas soja de girassol. Girassol. Pode rir, né? Pode ir, Alessandro, você tá em casa. Pode ficar tranquilo. Não vai dar, né? Não, tomate, eu acho que você foi meio longe um pouquinho. Esse aí não deu pra... Tá vendo que eu fiz economia, né? Graças Ainda a bem que não Deus. sei que tá de chapéu. O olho dela tá só água. Ok. Eu me perdi aqui, mas vamos voltar. Você me perguntou se precisaria parar, né? Pra gente entrar no nosso sistema de agricultura regenerativa, a gente não precisa parar a nossa produção. Até porque isso não seria rentável pro produtor. Exato, não faria sentido. Não faria sentido. Então, assim, precisa ser algo que faça sentido. Precisa ser algo que eu não deixe de lado esse olhar. É claro que eu tenho uma preocupação com o ambiente, com o meu sistema, mas eu preciso olhar para o bolso do produtor no fim do dia, né? Então, quando a gente coloca soluções na mesa para ele, a gente entende a realidade. Esse produtor é um produtor que, por exemplo, tem no seu sistema gado. O que vai gerar o que vai ser viável economicamente para que ele faça o processo de rotação de cultura, então ele gere esse ganho, né, na microbiologia, mas ao mesmo tempo ele gere também uma receita. Né? Então, a gente faz esses dois processos, tá? A gente olha, a gente enxerga a realidade de cada produtor. E para começar, para a gente poder entrar nesse mundo, nós entendemos que eu não vou fazer isso do dia para a noite. Eu vou fazer isso aos poucos. Dados de pesquisa, eles trazem para a gente que 5 anos é um padrão para que a gente retome o nosso sistema quando a gente aplica, principalmente, o uso de comunidades microbianas. Mas hoje, aqui no Cerrado, para nossa realidade, nós já vimos, nós temos esses resultados dentro da empresa, que em 2 anos, uma média de 2 anos, a gente já consegue fazer uma reestruturação que entrega resultados, que diminui patógenos, e isso em dados de metagenômica, que são dados analíticos, né, interpretados por laboratório. Eles entregam e mostram esses resultados para a gente. Então, a gente consegue perceber incrementos no sentido de redução de patógenos ao longo desses anos que a gente vem trabalhando com a agricultura regenerativa. Então, resumindo e concluindo, o produtor ele não precisa parar de produzir e dentro desses 2 anos ele consegue ter o solo dele ali regenerado. Eu não posso dizer para você que o produtor vai ter esse solo regenerado, porque é biologia. Então, a gente precisa entender, né? Cada sistema é um sistema único. Se eu tenho um sistema, por exemplo, que são sistemas de área de abertura, com certeza eu já saio ganhando. Sim, com certeza. Porque eu não explorei. Mas se eu tenho uma área que foi cultivada há 10, 15, 20 anos, então eu preciso entender esse racional. Para poder entender como que vai ser a dinâmica dos micro-organismos. Boa. Perfeito. O legal é o número, né, que ela falou que você pode reduzir até em 70% o uso de fungicidas, né? E como é um insumo muito caro, você já aumenta a lucratividade do produtor ali, pelo menos uns 5 a 10%, talvez, fazendo aqui de cabeça, de maneira bem, assim, até mais barata, assim, se a gente for olhar, porque praticamente você não vai ter um impacto no orçamento, acredito eu, tão grande assim, né? Tem um outro ponto também que a gente gosta de abordar bastante, que é a questão da agricultura familiar aqui no nosso país. E na maioria dos casos, eu acho que não existe tanta essa conscientização como a gente vê na galera que tem uma produção maior e tudo mais, que não se encaixa nisso, até mesmo o que se encaixa, mas no geralzão mesmo, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que talvez não consigam compreender a necessidade disso, né? Você tem algumas pesquisas com a UFG e acho que com a Embrapa também, né? É mais focado para esse pessoal? É mais acessível? Qual que é o intuito dessas pesquisas também? Além de trazer nova luz aos fatos, né? Também é questão de rentabilidade e tudo mais. Ela consegue chegar também porque eu sei que a UFG ela faz muito esse processo de levar... De extensão, isso, pro público que não tem tanto conhecimento né? Acesso, né? Como que é dentro dessas pesquisas? O que você traz para elas? E como que ela ajuda também o agricultor familiar? O que eu vejo de lindo dentro da agricultura regenerativa é que ela é aplicável a qualquer modelo. Então, quando eu estou falando de um pequeno produtor ou falando de uma área de 1.000, 2.000 hectares, eu consigo pegar esse mesmo sistema e modular ele para diferentes categorias. Ela não é exclusiva.
Eu acho que isso é uma pegada muito interessante, assim, do regenerativo, né? Ela é muito inclusiva, ela tá muito dentro daquela pegada dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E tudo aquilo ali, ele tem esse viés, né, social. Eu enxergo que toda essa parte do ESG, ela tem essa pegada social e olhando para todo mundo, né? E ela tem essa capacidade, tá? De atender qualquer perfil de cliente. Hoje, o Terra Vital ele já é um produto que está rodando e ele é executado dentro da BR Agro. Hoje o Terra Vital é um projeto. Por que ele é um projeto? Porque tem 4 anos que a gente está desenvolvendo isso, né, dentro da empresa. E nós entendemos que, por ser um fator biológico, tem várias variáveis, né, que a gente enxerga dentro desse processo. Então, hoje nós vemos ele como um projeto que ele já está rodando, que ele já tem clientes, né, nós já vendemos isso para o mercado. E já estamos com uma área significativa de atendimento, com resultados, né? Eu até comentei a questão desse dado de metagenômica com vocês. É isso. E talvez sendo um pouquinho mais conspiracionista aqui também. Eu vejo, assim, agora falando como um leigo na área, né? Que talvez não entenda muito sobre isso, mas que existe uma certa estimativa de que talvez um dia, né, os produtos químicos no geral ou sejam reduzidos a uma expressividade muito pequena na utilização, né, ou não se utilize mais eles e você foca apenas no biológico, né? Acho que eu não lembro quem veio aqui e falou de um fertilizante biológico ou coisa do tipo. Foi o Euripides Jr. Foi, né? O Sunround. Isso, e assim, aí me despertou a atenção, poxa, a gente pode fugir um pouco dos químicos ali e tudo mais, é um debate bacana que você vai vendo. Acho que isso é possível algum dia? Você acha que tudo se encaminha para isso? A maior utilização dos biológicos ao invés dos químicos? Como que você vê esse cenário aí? O mercado de biológico hoje ele está muito crescente, né? A gente enxerga assim, o Brasil, primeiro que o Brasil é pioneiro nesse negócio, né? Existem até alguns pesquisadores que eles vêm de fora para acessar a Embrapa, para nos acessar, para que a gente ensine, para que a gente mostre como caminhar nesse processo. Hoje, para vocês terem uma noção de espaço, os bioinsumos, eles ocupam em uso uma área total de 156 milhões de hectares. Isso é muita coisa. É muita coisa. Isso representa 26% do que a gente planta, né? E o nosso crescimento, ele tá aí na casa de 22% ao ano. Então, assim, a gente tá crescendo o tempo inteiro nesse mercado. É um mercado que tem programa de bioinsumos, enfim, é um mercado muito extenso. Então, para te entender, assim, se você vai sair desse químico e ir pro biológico, eu digo para você que a ideia de ninguém, eu acho que não deve ser excluir completamente os químicos. Imagina você depende, de vez em quando, né, quando você fica doente ali, de um antibiótico, certo? E esse antibiótico, ele é específico. Você vai utilizar o antibiótico num momento específico para tratar uma doença específica. Na agricultura não é diferente. Na agricultura, quando houver necessidade, nós vamos continuar utilizando os químicos. Porque pode acontecer. Por mais que o meu sistema esteja equilibrado, pode haver uma praga que ela vai criar uma resistência, uma superresistência, pode haver uma bactéria que ela sofreu vários processos ali de mutação, ficou super resistente. Então, nesse momento, a gente vai precisar entrar com controle. Então, eu digo para você que assim, a gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento, nesse posicionamento. Porque se a gente não tiver isso, aí esse negócio vai cair por terra. Daqui a pouco a agricultura regenerativa não funciona. Entendi. Dá pra dizer, assim, pegando muita coisa que você disse pra gente, dá pra dizer que o Brasil hoje, ele tá muito à frente, tipo, a um nível internacional de desenvolvimento de pesquisa, de buscar soluções mesmo para esse tipo de agricultura? Sem dúvida. O Brasil, ele é pioneiro, assim, a gente não tem dúvida de que nós estamos à frente hoje, né, as nossas pesquisas, muitas das vezes, elas vêm até do próprio produtor. Quando a gente começou a utilizar, por exemplo, o biológico no controle de mosca branca, quem disse isso pra gente a primeira vez que funcionava foram os produtores. E aí a pesquisa foi lá, entendeu esse negócio, trabalhou, consolidou, e hoje a gente já sabe, a gente tem um consenso de que funciona. Então, essa questão do Brasil ser pioneiro, eu não tenho dúvida alguma. Nós somos pioneiros, nós somos exemplo mundial, nós estamos à frente em termos de praticamente tudo, de conhecimento, de número de registro de produtos, que é extremamente grande, né? Esse é um dado bem bacana. A gente saiu de 2, 3 produtos aí há 20 anos atrás
para hoje mais de 740 produtos registrados. Então, isso, assim, dá a dimensão do nosso mercado, né? Alessandra, e dá um exemplo para nós aqui do que seriam esses biológicos, porque eu consigo pensar em vários fungicidas, herbicidas, mas o biológico para mim ainda fica um pouco nebuloso, subjetivo ali, fica né? subjetivo o que ele seria de fato. Por exemplo, para uma cigarrinha, a gente tem muito plano de cigarrinha lá em casa, muito. Na região. Tem muito plano de cigarrinha. O biológico atuaria nisso também. Com certeza. A gente consegue hoje ter produtos que conseguem fazer esse controle da cigarrinha. O próprio produtor, eu até comentei mais cedo sobre a Isária, né, que atualmente esse nome ele mudou um pouco. A gente passou a chamar isso de Cordyceps. Então, se vocês lembrarem lá daquela série lá do The Last of Us, não é o Cordyceps do The Last of Us, ninguém aqui vai virar zumbi, mas só pra gente entender, o tipo de colonização que o Cordyceps faz, ele é essa questão da colonização da própria cigarrinha, né? Então, o controle hoje para essa praga, a gente já tem esses dados muito bem consolidados e entende que a gente consegue chegar em 60%, 70% do nível de controle. O que não é muito diferente dos químicos, né? Porque os químicos também entregam pra gente algo muito próximo dessa faixa. Que legal. Eu vou parar de estocar meus feijão, tá? Então olha as latinhas de arroz. Quando você vai numa lavoura, acho que é importante fazer um adendo, né? Quando você vai numa lavoura e encontra aquele monte de cogumelo, né? Claro que a gente precisa entender o gênero de cogumelo que tá ali presente, mas normalmente esses cogumelos, eles são algum bioindicador pra gente. Tem alguns que eles indicam pra gente em questão de presença de matéria orgânica no solo, se o seu solo ele tem mais ou menos matéria orgânica, acidez, alguns fungos eles têm esse indicativo também. É assim como as plantas daninhas, né? Existem muitos estudos para plantas daninhas e tá faltando ainda um mercado para entender o que esse fungo, o que esse micro-organismo tá ali presente, ele indica pra gente. Pegando um gancho dessa sua parte, de que forma que o produtor ele consegue ver... identificar o meu solo, ele tá precisando de uma agricultura regenerativa ou ele está bom ainda. Ele consegue enxergar isso a olho nu, no dia a dia? Ele consegue pegar isso e entender, opa, aqui eu preciso ou ainda não preciso? Primeiro ele vai enxergar no bolso. Não entendi. Porque, infelizmente, os defensivos, eles não conseguem hoje, sozinhos por si só, né, fazer o máximo, expressar o máximo potencial produtivo de uma determinada cultivar. Primeiro ponto. Mas um segundo momento, quando pro produtor enxergar que ele precisa fazer isso, ele precisa entender da dinâmica, sabe? Da sua própria dinâmica. Por que eu tô falando isso? Porque o produtor hoje, ele sabe que o biológico funciona, ele não tem dúvida disso. Se vocês perguntarem para qualquer produtor hoje, eu tenho certeza que 90% deles utilizam pelo menos um tipo de biológico dentro do seu manejo. Legal. Então, eles sabem que eles precisam da utilização de biológicos e eles sabem que o químico por si só não está funcionando e entregando os melhores resultados, né? A gente não está conseguindo mais chegar a 80% de controle de doença, 90%, como foi, né, há um tempo atrás. E moléculas novas no mercado, se você pensar em moléculas novas, o que a gente tem de molécula nova hoje? Praticamente nenhuma. Né? Tem dados que dizem pra gente aí que nós, nos próximos 30 anos, a gente vai ter misturas de produtos, mas nós não vamos ter nenhuma molécula super eficiente. Molécula nova, quando você fala, é de fato o produto novo. Um produto novo. A gente tem só aquilo. Então, pra cigarrinha eu tenho o X e o X vai misturar ali com o Y, que já existe, e pronto, não vai sair o Z, por exemplo. O que o mercado vem discutindo e mostrando pra gente é exatamente isso. Que hoje as misturas, elas vão vir pro mercado, mas que novos produtos, novas moléculas, elas não vão chegar. Perfeito. Não tão cedo, né? E aí entra a ferramenta, entra o papel do biológico, que é trabalhar de forma associativa ou até mesmo isolada, como no nosso caso, hoje nós conseguimos trabalhar o biológico de forma isolada, posicionando ele da maneira correta, no time correto, no tempo de aplicação correto, e aí sim, conseguir uma eficácia para fazer o controle de uma cigarrinha, por exemplo. Então, pro biológico, eu tenho até uma janela menor de aplicação, digamos. Ou não tem nada a ver? Não seria janela, mas seriam alguns operacionais que eles mudam dentro da propriedade. Então, por exemplo, você vai aplicar biológico de manhã ou na hora do almoço? Não sei. Você não vai fazer isso. Por quê? Porque o micro-organismo ele tem uma sensibilidade. Eu preciso ter uma condição de ambiente ideal para ele. Eu preciso ter temperatura, eu preciso ter umidade. Então, o melhor horário, em teoria, não em teoria, na verdade na prática, porque a gente já sabe isso com muita certeza, o melhor horário para aplicação de biológicos, sem dúvida, é no período da tarde.
no período da tarde, no final da tarde. Por quê? Porque eu pego ali um momento de orvalho, eu crio uma condição que é ideal para o meu micro-organismo, que é o micro-organismo do bem, né? A gente quer que o micro-organismo do bem se desenvolva. Eu crio uma condição ideal para ele. Então, o operacional da fazenda muda. Não concorda comigo que eu preciso me planejar melhor, eu preciso fazer entradas noturnas. E nem sempre, né, todas as fazendas a gente consegue ter esse operacional tão bem estabelecido. Perfeito. E uma outra dúvida, o biológico ele pode ser batido também até com uma bomba costal, que a gente estava falando de agropecuária familiar, então você precisa às vezes ter uma coisinha, você não tem um trator, você às vezes não tem um drone, né? Você não tem um drone para chegar lá e pulverizar para você tem que, às vezes com um tratorito, uma bomba costal, alguma coisa assim, isso também é possível de ser feito. Essa é a mágica do negócio, pode. Eu fico imaginando o pior, você fala assim, tem que ser final da tarde, 5 horas da tarde. Tem que ficar satisfeito com o negócio dele. Mas é claro que a gente precisa tomar cuidado com as misturas. Vou fazer um pós-emergente, por exemplo, junto com o biológico, aí eu não posso aplicar sem, né, numa bomba costal. Que é um pós-emergente? Herbicida, para controle de planta daninha. Então, aí a gente tem que tomar esse cuidado. Tem que fazer então, todo um processo de não pode usar a orientação. mesma bomba, hein? Tem que trocar. Tem que trocar a Tem que bomba. trocar a bomba, fazer limpeza. Tem todo um processo. Todo um processo. Mas a gente acho que pulou a parte foi mais direta no assunto, né? Mas a gente gosta sempre de perguntar um pouco da trajetória, né? Pô, na de sua que forma que surgiu o projeto onde que também, surgiu né? esse interesse seu aí? Conta um pouquinho mais sobre a Alessandra, como que ela iniciou na área e tudo mais. Eu comecei a minha jornada na agricultura regenerativa junto com a minha graduação. Lá na minha graduação, eu já comecei um trabalho em laboratório de microbiologia. Então, eu trabalhava com todas as análises de microbiologia. Eu fiz testes de vários micro-organismos para entender quais eram as aplicações dele na agricultura. Fui selecionando ali. A gente pegava planta de caverna, pegava planta de um monte de lugares. Você era aquela aluna piolho de laboratório, então, né? Eu era bem piolho de laboratório. Eu fiquei 4 anos trabalhando no laboratório. Caramba! E aí, é sério. É mais tempo do que exige na formação, né? Normalmente tem um... Eu gostava bastante. Tem mais tempo. Acho que normalmente as matérias costumam ser de 2 ou 3, as matérias de laboratório só, né? Que dá uns 1 ano e meio no máximo. Não, eu literalmente fui trabalhar no laboratório. Eu consegui trabalhar no laboratório, lá a gente fazia toda essa parte de prospecção. Então, a prospecção é eu encontrar realmente, né, os micro-organismos que eu podia aplicar na agricultura. E eu também cheguei a trabalhar com uma análise que é muito bacana, que hoje está bastante consolidada, inclusive, né, que a doutora Ieda, graças, né, a doutora Ieda da Embrapa, ela desenvolveu a BioAs, que são análises enzimáticas. Elas dizem pra gente como é que está a atividade do seu microbioma. E aí, nessa época do laboratório, eu tive a oportunidade de fazer essas análises. Então, a beta-glicosidase, a arisulfatase. Eu trabalhei também com os bioindicadores de saúde do solo, que foram bem interessantes, assim, até para minha formação, né, dentro desse processo. Depois desses 4 anos, eu decidi ir para campo. Fui a campo, né, trabalhar em campo. Mas veio a pandemia, me obrigou a retornar. Daí, eu fui trabalhar na área ambiental, com uma consultoria ambiental. E recebi, poucos meses depois, o convite da BR Agro para trabalhar com agricultura regenerativa. Então, desde o início ali, o alinhamento meu e BR Agro, ele foi muito nesse sentido. Fazer um projeto que tivesse esse viés do regenerativo, do sustentável. Na época ainda se falava muito na palavra sustentabilidade, né? Que hoje a gente já sabe que mudou um pouco esse termo. Perfeito. E você falou umas palavras meio difíceis aí que eu não vou dar conta de repetir. Quando você estava explicando sobre o laboratório, você falou 2 palavras, acho que foram exemplos de análises. De análises. São análises. São eu ia perguntar o análises. que significavam as palavras, que eu não tinha entendido. São as análises da BioAs. Ah, tá. Análises da BioAs é basicamente 2 enzimas que indicam pra gente se o seu solo ele tem ou não tem atividade microbiana. Então, eu avalio duas enzimas e elas vão dar esse resultado pra gente. E digamos que meu solo não tem. É possível não ter nada de atividade microbiana? Muito difícil você pegar um solo estéreo. Solo estéreo, ele só vai ser estéreo se você pegar um solo, de fato, lá, coletar e autoclavar. Autoclavar significa colocar ele dentro de uma temperatura super alta. Ah, tá. E aí você deixa por um tempo e aí sim, esse solo se torna estéreo. Então, alguma atividade todo solo tem? Alguma atividade todo solo tem. Mas, digamos assim, um solo que já tá há, 50 anos só soja e milho, soja e milho, soja e milho. Ele vai ter uma atividade bem menor do que um solo que tem uma rotatividade maior de lavoura.
quando a gente tem um sistema que está muito tempo sendo cultivado, o que vai acontecer é uma seleção de micro-organismos. Então, a soja, ela vai recrutar micro-organismos, grupos microbianos específicos. Então, a longo prazo, o que vai acontecer? Eu vou ter só aquele tipo de micro-organismo no meu sistema. E vai me faltar outros. E, normalmente, esses que eu seleciono são os patógenos. São aquilo que é ruim. E aí, aquilo que é bom, eu vou perdendo. E o objetivo da BR Agro, junto com o seu projeto, é justamente voltar essas partes boas, esses bons micro-organismos para o solo. Mesmo para terras que são unilavouras, digamos assim. Monocultura. Esqueci a palavra. Exatamente. A palavra. O grande objetivo do projeto é a gente devolver essa saúde, devolver esse microbioma. Aumentar essa quantidade e a qualidade, né, do micro-organismo, a vida que está ali presente no solo. Então, com Terra Vital e com o projeto do Terra Vital, a gente teria aqui, por exemplo, eu tenho uma lavoura aqui que está me dando só um número aleatório mesmo, 50 sacas de soja por hectare. Eu posso aumentar essa quantidade de sacas por hectare só na revitalização do meu solo. Também, mas você precisa entender que todas as vezes que eu trabalho com a biologia, eu tenho 3 pilares que são extremamente importantes para melhorar a produtividade. Esses 3 pilares, um deles é a física, a química e a biologia. Então, não adianta nada eu melhorar toda a parte biológica, mas, por exemplo, tá trabalhando num solo compactado. Daí o meu micro-organismo nem vai ter oxigênio para ele poder sobreviver naquele sistema. Então, eu preciso entender esses 3 pilares, trabalhar muito bem esses 3 sistemas em conjunto, para daí, então, eu ter resultado. Como é que faz na pecuária, que o solo é extremamente compactado? Existem muitas plantas que conseguem fazer essa descompactação, né? Uma descompactação que a gente chama de descompactação biológica do sistema. Então, a gente pode aplicar, fazer uma rotação do próprio gado, né? Rotacionar piquetes. Perfeito. Isso ajuda bastante também no meu processo. O que a gente não pode fazer é largar o gado e falar, vamos deixar realmente pisoteado, não vamos fazer esse processo de rotação, não vamos colocar uma descompactadora, uma crotalária, uma braquiária, ou fazer outros sistemas, né, que a gente sabe que hoje existem. Perfeito. Boa. Legal. Caramba, é muito assunto, né? Muita coisa, assim, aprofundada no geral. A gente tem... Pelo menos assim, não vou... Várias mentir, não. vertentes. Minha posição na época... A minha nota em biologia não era das melhores, mas eu já aprendi bastante coisa aqui que... E, Alessandra, qual que é o benefício do solo regenerado, assim, para a planta mesmo, efetivamente? Pensando na planta, quando a gente regenera o nosso solo, quando a gente devolve a vida para o solo, a gente tem uma planta que ela se fortifica, então ela se torna muito mais resiliente, né? Ela se torna muito mais forte em relação a ataques de pragas, ataques de doenças. E isso daí é o que a gente quer, né? A gente quer devolver essa biologia para o sistema para que entregue diretamente para o que está acima do solo. Então, a gente trabalha a base e, consequentemente, a gente colhe isso em termos de produtividade. Então, dentro do meu sistema regenerado, eu tenho uma planta que ela expressa mais o seu potencial produtivo. E extrair a máxima performance dela ali também. Com certeza, seu extrair a máxima performance dela. Tirar Boa. o máximo que as cultivares do mercado têm para nos entregar. Boa. Consequentemente, tem mais lucratividade também Sem na produção. dúvida. Show Primeiro demais. ponto. Alessandra, e agora a gente encaminhando aqui pro final do programa, onde é que a galera pode te encontrar? Vocês podem me encontrar no @da BR Agro e também no meu Instagram, Alessandra Veloso. Lucão vai pôr aqui pra nós Bem que seu Instagram. Onde que a galera te encontra? O Alan Pimentel. o Alan Pimentel no Instagram. De vez ou outra aparecer no YouTube da UVP Capital também. Olha Boa, só. é isso. Eu sei, Adalberto. O meu é Adalberto Rocha. E o meu é isso. a.Lísia Sá, pra vocês pararem de achar que meu nome é Alísia. Gente, Alessandra, um prazer inenarrável ter te recebido aqui. Foi uma aula, eu tô com a cabeça De verdade. girando. Eu sei brincadeira, tô com a cabeça girando. Eu tô impressionada com Imagina. quanta informação. Tenho certeza que, se você puder, quando o canal estiver ainda maior, vai ser um prazer ter você de volta aqui com a gente pra gente discutir mais sobre micro-organismos, microbioma e sobre revitalização do solo. Sem dúvida alguma, eu fico à disposição, coloco todo o time da BR Agro à disposição, né? O nosso foco, ele tem, assim,
a vontade, o desejo de estar ali muito calçando a botina do produtor. Maravilha. E eu acho que é para isso que a gente trabalha, né? É esse a nossa grande jornada toda. No fim do dia, ela é resumida no nosso cliente. Ele é o centro do Maravilha. negócio. Show demais. Boa. Um prazer inenarrável, como sempre, estar aqui com vocês. E vocês já sabem, curtam, comentem, compartilhem. Deixa aqui pra gente saber o que vocês acharam dessa aula que a gente teve hoje, que nem na faculdade de veterinário eu tive uma aula de biologia dessa, menino. Beijo pra vocês. Falou, até mais. Um abraço.